Bom, de todos os fenômenos, o mais difícil de ser aceito pela ciência, né? É uma nova nomenclatura chamada cognição. Tá? Antigamente ela era muito confundida com a telepatia, mas agora ela é separada. E é o mais difícil de ser aceito. O que é cognição? Cognição é conhecimento. Tá? Então, conhecimento de fatos presentes. Eu chego para você, você gosta de rosquinha, você não sei o que lá, e digo um monte de coisa. Você tem uma tia chamada Cotinha. Não, não tenho não. Tem sim. Não tenho não. Ou seja, você não sabe disso, certo? Se você não sabe disso, não é o quê? Telepatia. Porque o telepata só lê o quê? O que tiver na sua mente. Se você não pensa nisso, você não sabe disso, eu não posso ler. Aí eu chego, você tem a tia, Maricotinha. Não tem não. Aí vai perguntar para a avó, sim, ela morreu antes de... Aí, você sabia disso? Não. Como é que eu sei? Alguém me contou? Não. E como é que funciona? Eu sei. Eu olho para você e sei. Sei coisas que aconteceram com você no passado. Retrocognição. Sei coisas que estão acontecendo com você. Ou sei coisas que vão acontecer. Esse não tem explicação nenhuma, não tem nada que possa justificar um troço desse. Porque, olha só, o futuro não aconteceu. Como é que você pode ler? Agora, lê. Lembra do baralho? Qual é a outra explicação que vocês têm para o cara adivinhar as cartas que vão sair? Além dessa. Se alguém tiver, use. O fato é que acontece. Qual é a explicação? Não tem explicação. Se tivesse, não era paranormal. Vocês querem que explique um negócio que não tem. E sendo a cognição, qual a explicação? Telepatia, para o cientista, é mais fácil. Vamos pensar numa onda hipotética que o seu cérebro gera. Ok, gerou uma onda hipotética. Essa onda hipotética se propaga. E você tem um receptor que capta. Beleza. Tem lógica? Perfeitamente lógica. Cadê a onda? Eu não vi ainda, mas quando eu tiver tecnologia, eu vou pegar e vou ver que funciona assim. Agora, cognição. Essa informação está onde? De onde eu tirei? Se você não sabe disso. Aí a explicação seria o inconsciente coletivo de Jung, que deve reunir tudo que está no planeta, e você acessou esse troço lá. Tá? Alguns cientistas falam nisso. Então existe um arquivo no éter e você entra no troço. Sim, mas primeiro tem que ter o arquivo no éter, você tem que ser capaz de entrar, mas qual seria a fonte disso? Vocês estão entendendo como é difícil? Então, de todos os fenômenos paranormais, a cognição é o mais difícil de engolir. Por quê? Porque não dá nem para você hipoteticamente inventar alguma coisa para explicar isso, tá? Porque a ciência, ela começa com hipóteses, tá? Então, a hipótese da telepatia. Não posso confirmar se existe ou não. O fato acontece. Mas qual seria a possível explicação? Uma onda de teor desconhecido ainda e que se propaga. Beleza. E que fica arquivada, por exemplo, como o magnetismo, como a eletricidade, como isso, como aquilo, num objeto metálico, um troço qualquer. Tá? Então, você poderia, então, criar uma máquina para verificar isso. Medir esse potencial, medir essa energia, ou seja lá o que for. A cognição é uma coisa muito complicada. E ver o futuro. Como é que você vai explicar? Você foi para onde? E, aliás, se foi para onde, o futuro já existe em algum lugar? Vocês estão entendendo os conflitos violentos que esse fenômeno traz? Tá? Não é a profecia. Por exemplo, eu sei que vou morrer. Sim, isso não é precognição. Existe algum planejamento nisso, você vai ter um acidente mais ou menos planejado. Agora, isso aqui não, o cara viu detalhes. Qual é a carta que saiu? É muita coisa. Entenderam a diferença disso? Não é sonho profético, nem nada disso. Profecia é outra coisa, tá? E profecia é mediúnica. Não entenderam a profecia ser mediúnica? Ele saiu do corpo e levou e viu o fogo, viu isso, viu aquilo. Quem levou? Para onde que ele foi? Aí dá para você... Bom, isso são os fenômenos anímicos. Alguém tem alguma pergunta sobre fenômenos anímicos? Como eu não posso ir todo mundo, eu vou pegar uma quantidade. Alguém tem alguma pergunta sobre fenômeno anímico? Não ficou claro alguma coisa? Resolvidos os fenômenos anímicos? Então, fenômenos mediúnicos. Da mesma maneira que os anímicos se dividem em fenômenos físicos e fenômenos intelectuais. Onde está isso? O livro dos médiuns. O que são fenômenos físicos? São aqueles que
Lembram? Quem é o agente do fenômeno mediúnico? O espírito. Então, quem faz é o espírito. E o médium faz o quê? Fornece a linha, se for intelectual, fornece o combustível, se for físico. Só isso. Faz quando ele quer? Não. Ele está disponível ou não está disponível. Tá? Você está disponível. Tem espírito, não acontece. Se não tiver espírito nenhum, não acontece nada. Então, fenômeno físico. Batidas, voz direta, transporte, materialização. Quando você fala materialização, gente, tá? O pessoal lá já pensa, materialização tem vários tipos. Tem materializações, por exemplo, que são visíveis e não são tangíveis. O que é isso? É materialização. Você está vendo alguma coisa? Se passar a mão, não tem nada. É o que a gente chama de materialização espectral. O que é um espectro? Você vê ali, passou a mão, não tem nada. É tipo um holograma. Sabe? Quem assistiu Guerra nas Estrelas? Lembra do robozinho? E a princesa Leia aparecia lá? É um espectro daquele, né? Então ela estava lá. Se você passasse a mão, ela estava ali? Não, mas ela aparecia. Dá para você ver ela falando e tudo? Isso. Então, é uma materialização, não é? Espectral. Ela é visível, mas não é tangível. Agora, você pode ter uma materialização tangível e não visível. Você olha, não tem nada, alguém te dá um tabefe. Pá. Sentiu? Sentiu. O que você viu? Nada. É uma materialização? É. Não te deu um tapa? Você não tropeçou? Estou sentindo uma pessoa do meu lado. Está sentindo, é uma pessoa. Quando você olha, não tem nada. É uma materialização, gente. Por que é uma materialização? Você não está tendo apreensão pelos sentidos? Qual sentido você está usando? Tato. Então, passou a mão, está vendo a cara. Olha, não tem nada. É um homem invisível aqui. Ele é invisível, mas ele é tangível? Então, é uma materialização, tá? Agora, nas fotos, tem aquelas materializações feias, gente. Aquele monte de lençol esquisito ali, né? Troço feio, vaporoso. E só a cara da pessoa. É para economizar. Eles materializam só a cara e botam aquele lençol em volta. Por quê? Porque ver uma cabeça flutuando dá muito nervoso. Você vê um pescoço aqui flutuando no espaço. Daria ou não daria um mal-estar? Então, o que ele faz? Materializa a cara. E a cara, assim, é como se fosse uma máscara. Não é inteira. É só efígie. E bota um troço vaporoso em volta. É uma materialização comum. Então, são partes do corpo. Então, pensa bem. Materializar o corpo inteirinho para quê? Para que você quer o dedão do pé do espírito? Vocês estão entendendo? Então, o que é importante? Viu a cara? Precisa do cérebro junto? Dos ossos da face? Não, então vê só essa parte. Então, vamos lá. Quantos quilos tem o cérebro? Tá? 1 quilo. Mais o rosto. Não é melhor você pegar só essa parte? Quantas gramas? Mas 10 gramas é suficiente. Tá? Então, você... Não é uma coisa lógica. Por que a pessoa não pega? É lógico. Então, por isso, algumas daquelas materializações são estranhas. É tipo como se fosse achatar. É só uma efígie. E o resto é aquele vapor, aquele troço assim, que você vê. Por que eles não estão com aquele lençol grande? É para enganar? Não. É para esconder o vazio. Então, é a chamada materialização comum. Mais rara é a corporificação. O que é uma corporificação? Kate King. O que é a corporificação? É o espírito inteirinho. Kate King tinha sangue. Ele coletava sangue dela, mecha de cabelo, tirava a pulsação, sinais vitais, tudo isso. Qualquer médico, às vezes, não. Não pode. É um fenômeno muito raro. Porque a quantidade de energia para fazer um troço desse é algo absurdo. Ou você tem alguém capacitado especificamente para isso, ou ele vai morrer. Ah, não, mata, tá? Tem lógica também porque mata. Deu para entender isso aqui? São fenômenos físicos. Para haver um fenômeno físico, você precisa de um combustível, tá? Um combustível físico. Porque, vamos lá, qualquer trabalho que você faça, por exemplo, esse movimento na mão, só é possível porque eu estou gastando o quê? Energia. Lembra na escola? Energia cinética. Energia potencial. Lembra? Energia potencial, energia cinética. Então, tudo se transforma. Tá? Então, todo movimento, toda alteração da realidade que você faz mediante gasto de energia. E todo
todo gasto de energia deixa rastro. Então, o ventilador está movendo. Qual é a energia que ele está usando para fazer isso? Ele pegou a eletricidade, transformou em processo mecânico em energia cinética, tá? Então, a luz acesa é energia. Qual foi a fonte? E assim vai. Se for calor, não interessa. Então, por exemplo, hidrelétrica. Ele está pegando o quê? O movimento, lembra da água? O movimento move as turbinas, aí você transforma. Então, tem que ter uma fonte de energia. Então, tudo que nós fazemos tem uma fonte de energia. Tem ou não tem? Nós somos movidos a que tipo de energia? De onde vem a energia que a gente usa para fazer os trabalhos? Solar, gente. Nós somos todos movidos a energia solar. Sabiam, não? Lembram, na escola, a plantinha faz fotossíntese, lembra? Ela pega energia solar, faz fotossíntese, aí a vaquinha vai comer a plantinha, você vai comer a vaquinha e pega a energia dela, né? Foi ou não foi? Da onde veio a energia da vaquinha? Da plantinha que ela comeu. De onde veio a energia da plantinha? Do sol. Então, nós somos movidos a energia solar, por via indireta, mas a energia vem de onde? Então, toda a energia que a gente está usando vem de onde? É indireta, mas é, não é? Muito bem. Aí, como é que a gente faz? A glicose é uma molécula, tá? Que tem lá a energia. Você quebra essa energia e armazena na célula. Então, você pega, tem uma molécula dentro da sua célula, onde você pega essa energia e guarda. Fica lá guardadinha, acumulada. Toda vez que você vai fazer um trabalho qualquer, quando você respira, quando você faz uma atividade metabólica, quando você se move, quando você pensa, você quebra e libera energia para fazer. Foi? Então, se essa mesa levantar, o que é que o cientista sabe? Que alguém exerceu uma força sobre ela. Se fui eu, de onde veio a energia? Mas a mesa está sozinha. Não tem nenhuma força exercida sobre ela. Logo, ela não pode fazer nada, porque ela é inerte. Aí começa a subir e se mover. Bom, uma energia foi gasta. De onde ela veio? Ah, foi o espírito que fez. Mas de onde ele tirou a energia? Ele está no outro universo. Nesse universo, ele não vai usar aqui. Então, de onde veio a energia que ele usou para fazer isso? Do médium. Então, ele vai tirar do médium um troço e vai usar como combustível para fazer qualquer coisa que ele queira. Aparecer, fazer a cabeça, mover, bater, fazer transporte. Não interessa o que ele for fazer, mas ele tem que ter esse combustível. Sem esse combustível, ele não pode agir sobre a matéria. Não pode, não pode. Está no livro dos Espíritos, gente. Está no livro dos Espíritos. Para o espírito agir na matéria, só tem dois jeitos. Ou ele reencarna, ou usa um médium. Se ele pudesse fazer direto, para que médium, gente? Ah, o espírito veio e me deu um passe. Quem que ele usou? Ninguém. Então, não pode. Ah, mas ele deu. Deu quando você estava onde? Aqui, então não deu. Ah, mas ele deu. Você dormiu? Dormiu. Foi para o mundo espiritual, então foi lá. Deu para entender ou não? Ah, mas eles dão um passe no espírito. Mas e no corpo? Pode? Não, só direto. Ele dá no espírito, o espírito vem e passa. Mas aí é outra coisa. Então, o espírito pode fazer alguma coisa direta? Não. Para fazer direto, ele precisa de quem? De um fornecedor. De quê? De combustível. Sem combustível, não há ação direta sobre a matéria. Foi agora? Isso é muito importante. Mas, vem, deu não sei o que lá. Não deu nada. Ah, mas eles não vêm aqui, ajuda? Deu, mas para ajudar tem que ter médium. Tá? Ah, mas ele não estava incomodado. Não, o médium estava dormindo lá na esquina, ele pegou e fusou. Tudo bem, mas tem um médium. Se não tiver médium, o que acontece? Nada. Não acontece nada. Tá bom? Se você vê o quê? Você viu alguém. Você viu passar alguém. Pode ser alucinação. Pode ser alucinação. Pode. Pode ser alucinação. Pode ser imaginação. Pode ser espírito. Como é que você sabe o que é o quê? Depende do conteúdo, depende de uma série de coisas, de várias variáveis. Como eu não sou adivinha, eu não posso dizer. Foi?
Por exemplo, se você tomar LSD e ver barata surgindo do chão e subindo sobre você, é um processo espiritual? Não. É uma alucinação. Mas a barata está ali, você está vendo. Ela está ali, você está vendo? Você está vendo, mas ninguém mais viu. Se ninguém mais viu, como é o nome disso? Então essas coisas existem? Chama-se alucinação. Tá bom? Mas nós não estamos falando de alucinação. Se é um fenômeno físico, todo mundo vai ver. Então, se um espírito aparecer aqui, se for um fenômeno, todo mundo vai ver, menos os cegos. Todo mundo que enxerga vai ver, porque será um fenômeno dependente da luz. A luz vai bater e refletir, todo mundo vai enxergar, porque é um fenômeno o quê? Físico. Mas se só um vê, já sabe que não é físico. Tá? Aí é em quê? Tá? Fenômeno físico, a gente vê com os nossos olhos. Tá? Não vê com a nossa mediunidade, vê com o olho. Quem é médium, quem não é médium, vê também. Quem acredita e não acredita também vê. Eu não acredito, mas vai ver. Por quê? Porque é físico. Então, por exemplo, César Lombroso, ele era um cientista, ateu, convicto, inimigo do espiritismo, é tudo charlatão, não presta para nada. Aí ele foi participar de uma sessão. Não acredito, é besteira, é mentira. Sentou lá. Aí estava a médium Eusápia Paladino. Aí o que acontece? A mãe do cara aparece para ele. A mãe vem, fala, e aí ele saiu de lá, eu sou o espírito é verdade, isso tudo eu tenho prova. E ele se tornou, os livros dele, vocês leem aí. Mas quando ele entrou ateu. Tá? E materialista. Saiu espírita convicto, defensor do espiritismo, estudioso ferrenho dos fenômenos espíritas. Entenderam a diferença? Então não interessa se acredita ou não acredita. O que interessa é se você é honesto ou não. Tá? Porque outros viram também, mas não tiveram coragem de dizer. Porque se dissesse, a carreira estava ameaçada. Então ele saiu quietinho. Aí não é um problema de prova, é um problema de honestidade. Deu para entender isso? Isso é muito sério. Eu não quero acreditar, é um problema psicológico. Corporificação é uma pessoa. Por exemplo, eu. Vocês chegam aqui, oi gente, estão me vendo aqui, todo mundo está vendo? Daqui a pouco eu sumo, desapareci. Então eu era o quê? Uma materialização. Só que ela me cumprimentou, apertou minha mão, viu a pulsação, eu comi um pedaço de pão. Lembra Jesus? Isso é interessante. Vamos parar com Jesus aqui. Os judeus acreditavam em alma do outro mundo. Acreditavam em fantasmas, certo? Assombração, etc. Por que não disseram que Jesus era uma assombração? O cara foi um condenado, crucificado, criminoso. Apareceu depois de morto. Assombração. Por que não chamaram Jesus de assombração? É uma coisa normal. Um judeu acredita em assombração, certo? Lembra de Davi falando com o morto, etc. Então, Jesus depois de morto aparece. Por que não é uma alma do outro mundo? Uma alma penada, um fantasma, uma assombração? Por quê? Ah, não, mas assombração você vê com corrente, com tudo. Sim, toque também, gente. Assombração faz um monte de coisa, não arrasta corrente, não derruba você, te dá empurrão, essas coisas todas. Por que Jesus não era uma assombração? Por que ninguém falou que ele era uma assombração? Porque ele comeu. A assombração não come. Jesus sentou e comeu com os discípulos. Lembram? Comeu, né? E o alimento não apareceu cair do chão. Ele consumiu. Para você consumir, você tem que ter o quê? Uma existência. Então, para eles, não era um fantasma. Porque fantasma não come. Fantasma é uma aparição. Então, como Jesus comeu mais de uma vez, lembram? A primeira vez que ele comeu foi Emaús, lembra? Que ele foi andando com o povo, aí sentou, partiu o pão, todo mundo reconheceu. Comeu. Depois ele voltou e todo mundo ficou, todos pensando, é uma assombração. Quando ele sentou e comeu, Senhor! Mas antes de dizer Senhor, ele ficava esperando. E eles ficaram esperando para ver. Leiam de novo. Vocês têm que conhecer um pouco a tradição. Eu sou cristão, mas não tenho a menor ideia do que seja, né? Então, ele não foi de primeira, assim, Não. Ele provou que estava vivo.
Deu para entender? O que é uma corporificação? Você está junto, você apareceu com o seu estômago, com tudo dentro, e aí você está aparentemente vivo. Isso é uma corporificação. Entendeu agora? Beleza. Meios de corporificação nós temos Florence Cook, Elizabeth Deperrance e... aí me fugiu o nome dele. Aqui do Brasil... apagou. Carmine Mirabelli. Carmine Mirabelli, né? Também fazia a corporificação. O mais interessante é que tem no livro Prodígio da Biopsíquica, né? Um caso do Carmine Mirabelli. Ele estava em São Paulo, eu não me lembro a cidade, acho que no litoral. Ele foi para fazer lá uma apresentação e ele chegou cedo. E tinha uma mesa aqui, eles na entrada, no saco, ele sentou ali. Sentou e começou a cochilar. Aí o cara disse, deixa ele aqui, está cedo ainda, deixa ele dormindo aí. Ele ficou deitado, né? Daqui a pouco entra um rapaz, senta lá e fica sentado. Um rapaz de óculos, sentou. E começa a chegar gente, aí vai cumprimentar. Ele está apagadão. Aí cumprimenta as pessoas, olá, você veio para a reunião, ninguém sabia quem era, mas cumprimentava, e foi entrando, apertar a mão dele, e ele falava, vai ser ótimo o trabalho hoje, vai ser incrível, e tal, e todo mundo conversava, muito simpático, e as pessoas foram entrando, e ele não acordava. Aí começaram a cochichar, ele está bêbado, até baba está escorrendo da boca dele. Aquele negócio assim, ele caidaço ali, e o rapaz, não liga não, e tal, e conversou todo mundo, aí daqui a pouco tem que chamar ele, já está na hora, vamos lá. Aí foram... agora vocês podem chamar. E sumiu o rapaz. O rapaz era uma corporificação. O trabalho já estava acontecendo e cada um que entrou cumprimentou o espírito. Por isso que ele estava apagadão ali daquele lado. Tá? Nós temos atualmente na República Dominicana uma jovem que faz uma corporificação, né? É uma coisa meio santa. Ela sai, atende as pessoas, depois ela acende e some. Numa determinada festividade católica. Bom, isso é físico.